de Deus a doce voz. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Não vá fazer as obras do Espírito sem que antes entre primeiro no Espírito. E então faça as obras e veja o que Deus fará. Então vamos viver por Cristo uma vida verdadeira. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Quando o diabo, Satanás, todos os demônios perseguiam a igreja na carne e no sangue, matando os cristãos, levando-os para as arenas, para as fogueiras, para os leões, para as cadeias, o cristianismo era real, era verdadeiro. A pessoa tinha que estar disposta a perder a sua vida, não ver mais a sua família, antes de dizer que era crente em Jesus Cristo. Mas o diabo, Satanás, os demônios, perceberam que essa não era a verdadeira estratégia. Então ele começou a converter, entre aspas, os políticos. O primeiro político a se converter, entre aspas, foi Constantino, o imperador. E dali começou a farsa, com a falsa. No Concílio de Nicéia, fizeram um pacto, mistificando, misturando, criando assim o falso cristianismo, com datas que quem comemorava eram os pagãos, o dia do sol, como domingo 25 de dezembro, e outras coisas, as três pessoas, aqueles três deuses, inclusive a mulher representando a licenciosidade daqueles pagãos, formaram as três pessoas distintas do falso cristianismo. Foi um jogo, foi um pacto político. Política é isso, é negociação. Sempre foi assim. Isso foi o cavalo branco conquistando, em Apocalipse 6,
Depois, então, é claro, os que não concordaram, sendo verdadeiros cristãos, morreram. O cavalo vermelho derramou sangue, montou o cavalo preto logo em seguida, vendendo salvação, indulgências e coisas assim. E o certo é, meus ouvintes, que o mundo jaz no maligno. E o maior engano é vocês pensarem que demônio, Satanás, só usa a pessoa para matar, para roubar, para prostituir, para cometer crimes que sujam a lama do chiqueiro da ordem social. Qual é a sujeira que suja um chiqueiro? Não posso entender. Um chiqueiro daqueles, de porco na lama mesmo. O que poderia sujar um chiqueiro? É que é o cuidado do cristão, entre aspas, hoje. Medo de sujar o chiqueiro. Isso é a grande verdade que nós estamos encontrando. Ele come o mosquito e engole o camelo. Jesus disse isso. Então, não, diabo não é só aquele que mata, que rouba, que destrói, que assalta, que trafica. O diabo é religioso também. O diabo começou a ser religioso lá no Éden. Veja o que a sua semente fez lá. Fez um altar lindo, adorando a Deus. Foi Caim. E é esse mesmo diabo que comemora o Natal com bebedeiras, leitoas assadas, uísque, cerveja, glutonarias, orgia. É o mesmo que comemora a passagem de ano, o carnaval. É o mesmo demônio, é o mesmo diabo. É o diabo do comércio religioso que Jesus encontrou lá no templo. Agora, a essas alturas, de que nós estamos realmente necessitando? Nós estamos mais necessitados mesmo para enfrentarmos um ano novo. Um novo mês, uma nova semana, um novo dia, uma nova hora, um novo minuto, um novo segundo. O que nós necessitamos é orar. Orar para que Deus nos revele realmente qual é a nossa necessidade. Necessitamos de estar no Espírito, como João estava no Espírito, para entender as revelações que Deus nos tem dado em Sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que Caim estava nele, que Balaão estava, que Jezabel estava, o mesmo espírito nicolaíta, baalamita, jezabelita, é que leva o povo a dançar. Dançar na carne, pular na carne, viver na carne, cuja inclinação é inimizade contra Deus. Sendo que tem que ser o mesmo, então tem que ser o mesmo espírito que estava em João, no qual João entrou, no qual João estava, para ser o mesmo companheiro nas tribulações, nas aflições, nas necessidades. Esse Espírito cuida de mostrar o princípio da estrada, chamado de rudimento. O batismo, para os intelectuais, significa apenas rudimento. Mas o batismo é como o início de uma estrada, de uma rodovia. Você vai se destinar a determinado estado, determinada capital, e você só vai parar ali se você tomou o início da estrada certa, correta.
não o início oposto. Se você tomar um início, um princípio oposto, você vai chegar num lugar oposto. Então veja, o diabo que matou tantos cristãos, perseguiu tantos crentes até pouco tempo atrás, há não muito tempo atrás aqui no Brasil, queimando Bíblias na porta da idolatria, da igreja idólatra da minha cidade, montões de Bíblia. Essa grande meretriz, assassina, agora está mandando ler a Bíblia. É porque o diabo muda de máscara. A estratégia é outra. Mas Deus vem aqui e manda você ler a Bíblia em Atos 2:38, por exemplo. Aí você diz que é falso. Você diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é falso. Isso quer dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo é falso? Invoca-se o nome de Jesus Cristo para tanta coisa na vida? Na hora do batismo é falso. Mas São Pedro tinha o que nós mais necessitamos para os primeiros passos. Que tal uma criança nascendo, crescendo ao mesmo tempo, sendo adulto? Não, ela nasce. Daí uns dias, uns meses, ela vai começar a andar. Precisa dar os primeiros passos, sim. Por isso, quando eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Pedro, o idolatrado Pedro de hoje, arrancou a chave do reino dos céus e disse, arrependei-vos e convertei-vos, e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não vem? Se dá para notar? Foi por meio do Espírito que ele disse aquilo. Porque é somente pelo Espírito que pode se entender, se compreender e, consequentemente, obedecer à ordem de Jesus Cristo em São Mateus 28:19. Na carne, no concílio de Nicéia, no Espírito que regeu aquele concílio, você vai batizar somente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Mateus 28:19. Por quê? Porque você não entrou no espírito da coisa, como Pedro entrou. Vejam as referências de Atos 2:38. Vejam as referências de Mateus 28:19. Veja se o cumprimento dessa ordem não é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas entrassem realmente no espírito que Pedro, que João entraram, então elas entenderiam claramente que a sua maior necessidade, o que mais estamos necessitando, é de nos arrependermos e sermos batizados no nome do Senhor Jesus. Então Deus estaria obrigado a cumprir a sua palavra, enchendo-nos com o Espírito Santo, porque essa é promessa dele. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Acontece que as pessoas nunca entram em seu espírito. Entram numa religião, nascem numa religião, estão numa religião tradicional porque os seus avós, seus tataravós, seus ancestrais nasceram nela, morreram nela, se perderam nela. Nunca entraram no Espírito como fez João, como fizeram os apóstolos, como fez a verdadeira igreja. Porque se o fizessem, teria que suceder com ela exatamente aquilo que sucedeu com a igreja primitiva.
aquilo que sucedeu com São João, aquilo que sucedeu com São Pedro, aquilo que sucedeu com aquelas mulheres de então, sucederia agora também, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A moral do homem muda, o homem é coisa que muda, o homem é moda, é coisa que muda, mas Deus não é moda. Deus é imutável. Olhe a Deus para que lhe dê revelação pelo seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Agora veja, de que mais necessitamos para enfrentar um ano novo? É um novo presidente? É um salvador da pátria? Queremos conserto. O problema é financeiro. O povo quer assim, mesa cheia, farta. Falta de nada. Quando a Bíblia está dizendo: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Queremos um novo ano cheio de paz, de alegria, próspero, sem entrarmos no Espírito, sendo enganados pelo Espírito que muda de máscara. É o mesmo Espírito em cada época, em cada estação, levando às igrejas, as rezas, as romarias, as feitiçarias, aos cultos cainitas, as bebedeiras, as comedeiras, a glutonaria. É o mesmo Espírito. Isso vem lá do Éden. Novo mês. Daqui a pouco é carnaval. É a festa da carne. Para depois ficar sem comer carne. Aí temos, entre aspas, a Semana Santa. Porque as outras semanas são imundas, são sujas. Então temos que ter uma Semana Santa. Misericórdia. Uma nova semana, um novo dia, uma nova hora, um novo minuto, um novo segundo e uma nova sepultura. Melhor é entrar em fervente oração. E quando tudo perante o Senhor estiver, e todos teu ser, meu ouvinte, controlado por Ele, aí então tudo muda. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Sobre esta verdade, nós podemos pedir a Deus que Ele te abençoe com estas bênçãos da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.